Pastor, o senhor foi um dos primeiros parlamentares evangélicos no Brasil. Como que o senhor decidiu isso, pastor? Então, Veio na mente, e numa se eu aconselhou? se eu pastoreasse a igreja, eu não estaria. Mas Lembrando, pastor, que nessa época a política era mais demonizada na igreja do que hoje, né? Pecado, você né? já não tem ideia. Alguns irmãos votavam Acabou em a mim, unção. mas tinha irmãos que não votavam em mim porque tinha medo que eu me... Mas eu não. E como é que foi decidir-se politicamente nesse tempo em que a política era demonizada na igreja? Vocês sabem que eu sou um levita. Eu não recebo de igreja. Então, eu não pastoreava a igreja. Então eu entendi que que aquilo é um fronte é uma guerra. Nós estamos aqui, vocês estão nessa guerra através do rádio, mas eu entendi que aquele congresso lá, as armas não são a pólvora, o canhão, a granada, mas são as palavras. E eu entendi que a gente podia, naquele fronte, se não tomarmos cuidados, se nós não colocarmos as nossas representações lá, os gays vão colocar o deles, o PCC, os narcotraficantes, e essa gente é militante, meus amigos. Então nós temos que colocar os crentes lá. Ô pastor, então lá no Congresso Nacional não é só ideologia humana, filosofias de homens. Lá no Congresso também Nacional existe uma batalha espiritual. Então, é o que eu procuro explicar para... Eu não sou um conservador de doutrina partidária ou de ideologia humana. Eu sou um conservador da palavra de Deus. Infelizmente, naquele congresso, a regra é essa. Se você tem que ter um partido. Como eu não tinha partido, eu acabei me sobrando aí, como diz aí. Mas eu procurei fazer obra de Deus. Eu nunca, vocês podem notar que eu não fiz parte de mensalão, de lista de propina, de petrolão, de Odebrecht. Mas teve oportunidade, pastor? Hein? Teve oportunidade? Mas é claro. Chegaram a oferecer para mim, mas eu disse, não. Eu estou aqui como servo de Deus. Eu estava me entendendo. Como se mantém incorruptível no meio da corrupção? Não precisa ser lá, seja na polícia, seja até na igreja. No meio de Jesus tinha o Judas da vida. Tá? Tinha o Tomé que não botava um pingo de fé em Jesus. Então, não precisa ser na vida pública. Eu sei que na vida pública o interesse é maior porque as verbas são grandes, mas... Eu nunca fiz parte disso. Ô pastor, você foi eleito em 2002 ali, né? E esses primeiros mandatos como deputado federal, parecia que o ambiente era um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Ou não? Porque hoje parece que dá um turbilhão, né? Uma batalha ali. Infelizmente, atualmente, se tornou uma luta de Maquiavel contra os ensinos de Cristo. O ensino de Cristo qual é? Pela verdade. Jesus disse, eu sou, em João capítulo 16, verso 4, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem gente que não segue a Jesus, não estão sendo hipócritas. Então, a mentira, por exemplo, camarada mente, depois... Não, eu não falei isso. Então, mentira, roubo, porque o Maquiavel diz que não importa, o importante para chegar aos fins, você precisa dos meios. Uhum. Então, para chegar ao fim, se é o poder, eles têm que matar, roubar, mentir, eles vão fazer isso. Ô pastor, a gente entrou aqui na política, antes de Bolsonaro, nosso presidente atual, a gente não sabia que o STF, o Judiciário, tinha tanto poder para mandar no Brasil como tem agora. Sempre foi assim ou está sendo só agora? Mas nós somos culpados, porque eu vou dizer, a gente tem que também fazer a minha culpa. Havia, até algum tempo atrás, uma ideia que dizia o crente não vota na doutrina partidária ou no partido, vota na pessoa. Isso foi um erro grandioso da nossa parte. E
Hoje estamos percebendo que a pessoa tem que votar já olhando o partido, porque a ideologia de esquerda é contrária à palavra de Deus. Karl Marx foi usado por Satanás. O marxismo está tanto no socialismo como no comunismo e também está nessa onda moderna chamada globalismo. Então, e são contra a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida. Mas eles não seguem Jesus, eles seguem Maquiavel. Ô, pastor, ali no começo o senhor conheceu o Bolsonaro, assim, como deputado? Como que foi? Ele era deputado como... Ele foi fruto da frente parlamentar. Eu percebi que no Congresso, como em qualquer parte da igreja, por exemplo, não adianta fazer discurso bonito, tem que ter voto. E nossos votos, o pessoal da Universal, se não fosse assunto para eles, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Congregação Cristã, da Quadrangular, cada um... Eu falei, não, nós precisamos fazer uma frente parlamentar onde a ideia máxima é proteger a igreja. Deu para entender? Sim. Nós fundamos eu fui um dos fundadores da frente parlamentar, porque vocês estão vendo agora aí, por exemplo, o Cabo Daciolo. Daciolo faz um discurso que arrebata a multidão, mas é um sem vergonha. É meio confuso ele, né? Não, ele é um neófito. É um neófito. Ele é amigo do Jean Willis. Ô, pastor, o senhor conhece o Bolsonaro, o senhor esteve lá no Congresso Nacional, o senhor ainda vai lá. A pergunta que eu te faço, ela é direcionada ao Bolsonaro. O senhor conhece ele? Ele é tão verdadeiro e honesto da forma como diz, ou é só palavras mesmo? Vamos dizer que ele é terrível contra os inimigos, mas não é. Ele é horrível para os amigos também. Mas olhando sob o aspecto humano, você tem defeito, você, Fábio, Takayama, nós somos seres defeituosos. Imagino que o Bolsonaro é turrão, fala palavrão, mas nós não elegemos ele para ser a Madre Teresa de Calcutá, não. Nós elegemos ele para ser o nosso presidente. Então, claro que... E o Brasil estava precisando de um maluco mesmo, de um doido. É um doidão. A ascensão dele, eu me lembro, o pastor Takayama, que até a rádio, a gospel, ela se movimentou muito naquela questão de ideologia de gênero ali, e que tinha uma PL que movimentou muito, uma PL lá que estava sendo votada no Congresso, e tipo um abaixo-assinado, e a rádio também se movimentou. E até então nem se falava muito do Bolsonaro e nessas coisas mais. E ele ganhou um destaque ali defendendo isso, e o senhor, me lembro muito bem, através da rádio, movimentou um pouco isso, né, pastor? Teve essa mobilização ali, depois teve a perseguição do pastor Marco Feliciano também, né? Então, o pastor Takayama foi perseguido primeiro do que o pastor Marco. Sim. Da PL 122. Isso, PL 122. Exatamente. O Fábio tem uma memória boa. Mas o Bolsonaro, toda essa turma fazia parte dessa frente parlamentar. Entendeu? Então, ele entendeu aquele kit gay. São mais de... Quando eu saí em 2018, eram mais de 322 leis contrárias. Por exemplo, legalização dos jogos de azar, jogos do bicho. Jogos de azar agora, e vocês não têm ideia. A coisa nós temos que estar atento, porque eles passaram o casamento gay na comissão, eles perceberam que se passasse na comissão, não precisava ir para o plenário maior e que já ia direto para sancionar. Então eles
começaram a fazer pelas comissões, e veja só, na comissão de meio ambiente, que não tem nada a ver com casamento gay, aprovaram ali. Eu falei, bom, foi aí que nós colocamos a frente parlamentar para que cada irmão ficasse na comissão de educação, na comissão de ciência e tecnologia, na comissão de legislação e justiça. Nós procurássemos soldados para combater essa raça de pessoas fora da palavra de Deus, né? Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.